A palavra agora para o nosso colega Márcio Ávila, que é vice-presidente da Comissão de Direito Marítimo Portuário e Aduaneiro da OAB, que também vai tratar um pouco dos aspectos tributários nessa área, né? Obrigada, Márcio. Obrigado, Camila, pelo convite. Cumprimento a mesa, demais participantes. Eu vou. O Edson falou da questão da regaseificação, e, tradicionalmente, no Brasil, a regaseificação está relacionada aos portos brasileiros. E a gente está falando aqui da questão do futuro, desafio dos portos, né, da área portuária. Nós temos uma série de impactos da reforma tributária nos portos, né? Então, os desafios, porque, a partir do momento que a gente entende que tributo é custo, passa a ser um desafio, né? Como trabalhar, como ter competitividade nos portos, considerando o custo tributário. Então, deixa eu ver se está funcionando aqui, para poder passar. Não sei se eu... Deixa eu ver se... Acho que não está passando, tem que apontar para algum lugar específico, deixa eu ver. Não sei se consigo passar para o próximo slide. Aqui esse aqui não está passando. Obrigado. Eu coloquei aqui um slide apresentando as atividades usuais da área portuária. Então, nós temos aí serviços de carga e descarga de navios, movimentação de cargas, armazenagem, agenciamento marítimo, segregação de áreas, vigilância, arrendamento mercantil operacional. E o que a gente tem em relação à reforma tributária? Com a reforma tributária, nós temos aí o CBS, a CBS e o IBS com uma base ampla. E o que significa isso? Significa que o espectro de tributação aumentou substancialmente. Antes, a gente discutia se determinado fato econômico seria serviço ou seria circulação de mercadoria. Agora, a gente fala de bens, a gente fala de direitos. Então, determinados direitos, que, inclusive, a gente viu na economia digital, né, nossa Constituição Federal é da época industrial, da economia industrial, e não da economia digital. E aí o Supremo Tribunal Federal é obrigado a se manifestar sobre incide ISS ou incide ICMS sobre alguma coisa que, muitas vezes, é um direito. E com o IBS e CBS acabou isso, né? Houve uma ampliação substancial dos fatos geradores, e a gente acaba tendo, obviamente, uma discussão sobre se vai ter uma maior ou uma menor competitividade dos portos. E aí eu coloco, inclusive, o seguinte, qual é a tendência, né, com a reforma tributária? A tendência é que os benefícios regionais acabem, porque a gente vai ter o ICMS dentro do IBS, né, absorvido, né, a base tributária dele absorvida pelo IBS, e aí a gente acaba tendo não mais um incentivo tributário para portos como um fator de competitividade. Então, os portos vão ter que passar a atuar e ter competitividade em outros fatores, mas não pelo fator tributário. Por quê? Porque, a princípio, realmente, existe um princípio internacional de neutralidade tributária. Então, o tributo ele tem que ser neutro, ele não pode induzir um agente da economia a agir de um jeito ou de outro por causa de uma redução de carga tributária num porto e não uma redução de carga tributária em outro porto. E isso tende a acabar. E aí os portos vão ter que achar competitividade em outros fatores que não o fator fiscal. Então, isso é um desafio para o futuro para os portos. Se puder, deixa eu passar o slide. Obrigado. Obrigado, Felipe. Então, vejam, aqui o que a gente tem em termos de carga tributária atual, né? Nós temos o imposto sobre serviço, porque vocês vejam que a área portuária é prestação de serviço, basicamente, né? Nós temos, obviamente, a questão do transporte atrelado, né, à área portuária, mas o porto em si é basicamente prestação de serviço. E nós temos o ISS de 2% a 5%, via de regra 5% de ISS, e PIS e COFINS, que somados dão 9,25%. Então, nós temos um total de tributação hoje sobre esse consumo de prestação de serviço, se é que a gente pode chamar assim, de 14,25%. Tá? E com a reforma tributária, o que nós temos? O CBS, 8,8%, IBS, 17,7%, uma carga tributária total de 26,5%. Então, vejam,
vamos ter, com a reforma tributária, né, a partir do momento da implementação dessas alíquotas, né, dessas leis ordinárias, um aumento de 12% da tributação. E aí a gente vai falar da questão da não cumulatividade, né, porque a Emenda Constitucional 132 ela veio e falou, olha, vai ser ampla a não cumulatividade. Vou abordar um pouco melhor esse assunto no final, tá? Porque eu acho que ele merece uma atenção assim, em termos de conclusão. Né? Se a gente caminha para uma não cumulatividade de verdade ou não. Né? O meu grande medo com a reforma tributária é a questão de que lei não muda a cultura no país. Né? Então, a gente tem um problema cultural tributário, né? Postura, muitas vezes, do Poder Executivo, às vezes do Poder Judiciário, e aí a gente sabe que cultura não se muda com uma emenda constitucional ou com lei. E aí a gente vai ter essa mudança ou não? Por exemplo, creditamento vai funcionar ou não vai funcionar de verdade, né? Como a emenda constitucional 132 preconiza. Tá? Obrigado. Aqui o que a gente tem, né, na área portuária é o reporto. Tá? Então, o IBS e a CBS, esses novos tributos, estão congregando aí os tributos sobre o consumo, o reporto está garantido para, né, a área portuária, para bens do ativo imobilizado, tanto importação quanto aquisição no mercado interno, até 31 de dezembro de 2028. Então, vejam, era uma grande preocupação do setor, se haveria ou não essa garantia de benefício. A Lei Complementar 214 trouxe esse benefício para o IBS, para a CBS, o que é extremamente importante. E a gente já tem também, tá, a garantia, se puder passar só, obrigado, no reporto aqui, também a garantia para o imposto de importação, quando a mercadoria foi importada, IPI, PIS, COFINS importação, e também no mercado interno, obviamente não vai ter o imposto de importação, mas IPI, PIS e COFINS, a gente também tem essa garantia de aplicação do reporto para os bens do ativo mobilizado até 31 de dezembro de 2028. Então, é algo que é extremamente relevante para a área de infraestrutura. Né? A gente vive um problema no país, que é essa discussão de demonizar benefício fiscal, e eu acho impressionante, porque não tem que demonizar benefício fiscal coisa nenhuma, você tem que controlar. Né? E eu acho que não é controlar na origem, não, é controlar no destino, porque controlar na origem é o caso fácil. Né? Controlar no destino, a efetiva aplicação ou não do benefício fiscal é que é difícil. Então, porque quando você acaba com uma política fiscal, você acaba com uma política pública. Então, não faz sentido. Tá? Mas tudo bem. Né? A gente tem essa divulgação da imprensa, o que vem sendo amplamente difundido aí de que demonizar benefício fiscal, mas não. Né? A gente tem um problema de fiscalização efetiva da utilização da aplicação efetiva do benefício fiscal. Esse é o nosso problema no Brasil. Tá? Então, nós temos garantido, sim, aqui, porque a questão de infraestrutura tem que ter benefício fiscal. Né? Está falando de porto é infraestrutura. E infraestrutura trabalha com benefício fiscal para garantir a competitividade do Brasil. Como a Camila falou, a gente vive de exportação, 96% das exportações brasileiras saem pelos portos brasileiros. Então, se você exporta, você garante a entrada de divisas no país. E o que o país quer? Né? Então, se o país quer entrada de divisas, ele tem que trazer algum tipo de benefício. Então, até 31 de dezembro de 2028, a gente tem essa garantia do reporto. Né? Mas o grande avanço da reforma tributária é a redução de benefícios regionais. Isso eu acho que, efetivamente, é muito relevante para evitar essa assimetria dentro da federação. O que eu gostaria de comentar é essa questão da não cumulatividade. Até conversando com o Felipe falou, Márcio, fala um pouco sobre essa questão da não cumulatividade. A Emenda Constitucional 132, quando alterou a Constituição Federal, ela veio dizendo de uma ampla não cumulatividade, né, o que está lá no texto constitucional. Então, o direito ao crédito virou um direito, uma garantia constitucional, é o que a gente espera, uma garantia constitucional do crédito tributário. E aí é o que eu digo, né? Quando a gente vem com uma reforma tributária, o pessoal hoje em dia adora aquelas expressões, né? Que às vezes você vai tentar achar o conteúdo e aprofundar, você não acha muita coisa, não é que nem o pré-sal, não. É disruptivo, né? Não é disruptivo, a gente tem que partir de alguma coisa. Né? O que a gente tem hoje sobre
temas relacionados a insumo, né, a CRES. A gente tem aquele tema 779 do STJ, que fala de expressões como essencialidade, relevância, imprescindibilidade, importância do bem ou do serviço. Então, se fala de reforma tributária sobre a parte do consumo, e se fala de ampla não cumulatividade, o que eu particularmente esperava da Lei Complementar 214? Que ela viesse colocar essas expressões e falasse assim, olha, está garantido aqui a ampla cumulatividade da Emenda Constitucional 132, com base nos conceitos que foram estabelecidos pelo STJ no tema 779. Né? Ou seja, aquilo que é essencial para uma empresa, essencialidade, relevância, é o que eu esperava da Lei Complementar 214. Por quê? Porque a gente tem que respeitar um ponto de partida, não é disruptivo, não. Tá? A reforma tributária, eu acho que o que eu esperava, de verdade, era uma mudança de cultura no país, cultura principalmente dos agentes fiscalizadores. Né? Isso é que efetivamente tem que mudar. Quando isso mudar, os contribuintes passam a ser um pouco mais respeitados. Né? Então, a gente não pode, quando a gente tem que trabalhar com esses conceitos indeterminados, porque a gente não pode ter um desprezo às atividades econômicas. Atividades econômicas vão ser identificadas no caso concreto. Não adianta querer estabelecer uma lista de hipóteses de creditamento. Tá? Então, isso é problemático. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Lei Complementar 214, né, de janeiro desse ano, ela veio trazendo o IBS, CBS e o imposto seletivo e colocou no artigo 57, parágrafo 3º, inciso 4º, o seguinte, que as hipóteses de outros bens e serviços que obedeçam a critérios estabelecidos no regulamento. Olha o problema criado. Critérios estabelecidos no regulamento. Eu tenho uma emenda constitucional 132 que fala que a não cumulatividade vai ser ampla. O que eu esperava da Lei Complementar 214? Que ela falasse dos conceitos básicos do ponto de partida estabelecido pelo STJ no tema 779, que é básico, e o STJ não fez nenhuma inovação, não. Tá? O STJ falou aquilo que a jurisprudência e a doutrina já falava há muito tempo. Tá? Mas falou óbvio, mas está lá no tema 779. Não, ele simplesmente colocou que o regulamento vai estabelecer essa matéria. Não cabe, gente, ao Poder Executivo estabelecer critérios para tomada de crédito. Isso não é competência do Poder Executivo. Então, é uma lei complementar que já nasce errada. Aí eu volto à discussão sobre o que a gente quer. Uma reforma tributária disruptiva, mas é pseudo-disruptiva, ou a gente quer uma mudança de cultura tributária no país? Porque, de novo, a gente está jogando para um regulamento para o Poder Executivo dizer quais são os critérios. Não cabe ao Poder Executivo dizer quais são os critérios. Cabe ou à Constituição Federal ou à lei complementar, preferencialmente a lei complementar, dizendo que é uma não cumulatividade ampla, mas jamais ao Poder Executivo. Então, o que eu concluo nesse ponto é que a reforma tributária, eu acho que a área portuária ela tem o grande benefício aí de desafio, né, na verdade, um grande desafio de começar a ter competitividade sem benefícios fiscais regionais, é algo que a área portuária vai ter que desenvolver. Vai haver, sim, um aumento provável da carga tributária, porque a gente sabe que a cultura não mudou. A gente já está vendo aqui a Lei Complementar 214, jogando o Poder Executivo, estabelecer os critérios, não é competência do Poder Executivo, coisa nenhuma. E aí a gente sabe que a gente vai ter problemas de crédito tributário, de acúmulo de crédito tributário. Né? Então, eu gostaria de terminar, porque eu vi o ministro Og Fernandes falando dessa questão do advogado porta de cadeia, né? E porta de cadeia em todas as áreas. Né? Então, eu sou advogado porta de cadeia do contribuinte. Né? E antes de se falar de supremacia de interesse público ou de dinheiro público, o dinheiro público, basicamente, vem de receitas derivadas. A receita derivada do dinheiro do particular, que é o contribuinte. Então, quem mantém esse sistema aqui é o contribuinte. E a gente tem que começar a respeitar o contribuinte, porque o discurso de falar sempre interesse público e dinheiro público pode ser interessante para a manutenção de alguns sistemas, né, que não sejam aquele que mantém o sistema. O contribuinte vive naquela festa estranha com gente esquisita, mas ele continua mantendo o sistema. Então, é isso. Muito obrigado.